cara. O Aham. crescimento, muitas vezes, ele se torna o algoz do mundo empresarial. É necessário que ele comemore, que Meu ele Deus. vibre, que ele celebre cada conquista. Que a gente conhece, por exemplo, aqui, gente com 40 anos de loja que podia estar no Brasil inteiro. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do HiPod, o podcast da Nova Economia. E hoje, mais do que nunca, estamos falando de nova economia, porque uma das pautas da nova economia é a escala de negócios. Hoje, num mundo conectado com a tecnologia e com os modelos de escala, não podemos pensar em fazer um negócio sem expandi-lo. Então, para isso, nós estamos aqui com um convidado especial. Estou aqui com o Rogério. Rogério, e o convidado hoje é bem especial? Ah, com certeza vai superar as expectativas dos nossos ouvintes aí. Beleza, estamos aqui com o nosso amigo Thiago Samuel. Obrigado pela honra de estar conosco em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Thiago. É muito especial a sua vinda. Agora eu vou falar como empreendedor, Rogério, como empresário, que você estar aqui é simbólico, porque nós somos um estado muito novo, que mais do que nunca, em expansão, eu posso dizer que é um dos protagonistas do desenvolvimento do Brasil, mas ainda carente de alguns capitais intelectuais, né, por ser um estado novo. E nós precisamos, mais do que nunca, de ter visões de pessoas que já fizeram, assim como você. Thiago, obrigado por você estar conosco aqui nessa jornada de mudança, né, de um novo olhar para o ecossistema empresarial do Mato Grosso do Sul, principalmente de Campo Grande. E eu agradeço a tua vinda. Muito obrigado por estar aqui conosco. Que isso, Diego, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, Rogério. Foi uma honra, né? Eu conheci o Rogério nos Estados Unidos, lá em Orlando, num evento, nos conectamos muito bem. Posteriormente com você, né, Diego? E fizemos essa conexão. E hoje eu estou muito feliz, porque o Mato Grosso do Sul, ele é um protagonista, ele já é protagonista, né? Uma referência nacional no agro. E eu imagino o quão grande ele é das oportunidades empresariais, ainda pouco explorado, ou às vezes até o próprio cidadão com grandes oportunidades na mão ainda não entendeu, né, e vai tomar consciência disso, de como ele pode escalar o seu negócio. Então, acho que o nosso bate-papo hoje ele é muito pautado nas oportunidades que nós temos quando a gente fala de escala, de crescimento dentro de vários nichos, não só do agronegócio, né, da agropecuária, que faz parte da base da economia do Brasil, mas o como o varejo, o serviço, ele pode também contemplar a escala empresarial. Com certeza. E a tecnologia está aí para isso, né, Diego? Quando a gente traz à luz essa experiência e essa vontade de se educar, de promover a mudança de nível empresarial, de consciência empresarial, Sim. que a gente traz aqui através de grandes cases e tal. Um exemplo disso é você, está aqui, por isso que eu agradeço profundamente, porque o que a gente precisa é realmente melhorar e oferecer o time de empresários locais essa elevação de cultura, Aham. essa mentalidade empresarial, entendeu? Que é o que segura mesmo o desenvolvimento, Uhum, né? uhum. Então a gente tem aqui um potencial muito grande, né? Sem dúvida. Com várias oportunidades, com pujança, com capacidade de crescimento muito grande, e às vezes falta esse grau intelectual, esse Uhum. crescimento dessa consciência empresarial, que só é capaz através de educação e através de palestras, através de educação, que é o que você está aqui hoje fazendo conosco, que a gente agradece já de antemão, porque vai ser uma Uau! paulada. Mas, ô Rogério, antes disso, Thiago, deixa eu te apresentar aqui, né, para quem ainda não teve o prazer de conhecer, vou falar um pouquinho brevemente, um pouquinho do seu currículo, porque gostaria que você falasse mais, Aham. até porque tem uma grande trajetória aí por trás. Mais de 15 anos em expansão de negócios, em modelos de franquia, mais de 1.500 franquias vendidas, que história, hein? Uhum. Criou vários mercados que não existiam, e mercados aí como cafés especiais,
que é um QI sobrancelha, né? Sobre Esse mercado de sobrancelha e cílios, que é um case internacional, né? Com muitas franquias, uma expansão já internacional. E assim, o Thiago, fala um pouco da sua história, vamos já puxar um gancho de quem é você e de como, e um pouco dessa sua história nesse seu mercado de expansão de negócio. Beleza, bom, obrigado pelo espaço, é um prazer imenso estar aqui com vocês, Nossa. principalmente conhecer a Hyperd, né, um movimento aonde conecta empresários da região, trazendo para um ambiente, desenvolvendo uma mentalidade, quebrando paradigmas, né, Exato. com foco em crescimento. Então eu estou muito feliz de estar aqui. A minha trajetória no franchising nos últimos 15 anos foi muito focada em inovação, criação de mercados. Foram, sim, mais de 1.500 franquias vendidas durante esse período. E quando você fala de criação de mercados, é muito legal falar com o telespectador agora também. Porque criar um mercado não significa que você vai inventar a roda. Porque é um processo de reinvenção, de adaptação. Um exemplo disso foi o mercado, por exemplo, de sobrancelhas e cílios. Hoje, você, mulher que está nos assistindo, você faz a sua sobrancelha com uma designer de sobrancelha. Só que em 2010 para 2011 não existia isso. Então, quando eu criei o primeiro salão de sobrancelhas e cílios do mundo, chamado Spa Uau. das Sobrancelhas. Hoje é um mercado bilionário, presente em todo mundo, mas quando eu falava designer de sobrancelha, ninguém sabia o que era. Eu tinha problema com sindicatos, micropigmentador, isso não existia. Foi um movimento desbravador, foram mais de 500 lojas que eu tive no Brasil, foi sem dúvida o maior case do franchise dos últimos 20 anos. Então esse mercado foi criado, mas sempre existiu a sobrancelha, fazer a sobrancelha era um serviço aleatório num salão, e eu entendi a Mais necessidade. do mesmo, né? O mais do É, mesmo ficou pesado. e aí quando você coloca energia em ter o foco, em ser o melhor naquilo, com direcionamento e foco, você é insuperável, você é imbatível. E é isso que aconteceu nas sobrancelhas e cílios. E o café é a mesma coisa. Cafeteria sempre existiu. Séculos e séculos. É, o cafezinho Entende? da padaria, né? Aquele básico. Sempre, mas eu tô no sul de Minas, em Três Corações, e aí eu entendi como franqueador, né, que existia uma oportunidade. Eu falei, eu vou fazer uma rede de cafeterias diferente. Hoje, quando você vai numa cafeteria, tem café especial lá para você beber. Não existia na época. Ficava no Brasil só o que era ruim. E o melhor era exportado. Eu falei, não, eu quero todo mundo tendo acesso a café especial. Democratizar o café especial no Brasil. Uau. E a segunda onda foi filtrar o café na mesa. Hoje você bebe um cafezinho filtrado na mesa. Ninguém fazia isso, me chamaram de doido. Hoje, essa rede de franquias que eu idealizei lá atrás, comecei, é a maior rede de cafeterias do Brasil. Com mais de... E trouxe a memória do coadorzinho da avó, né? Por isso que... É a experiência, É cara. isso, você matou. Eu quis fazer uma rede de cafeterias que trouxesse experiência, lembranças. Então, por isso que o grão era moído na hora, por isso que o café era coado na frente do cliente, para gerar memória. E quando você gera memória, a sua marca é intrínseca. Aí vai no lugar mais difícil de acessar, que é o coração das pessoas. Uau. E o valor disso é imensurável. E deu muito certo, eu estou muito feliz porque o filho cresceu, conquistou o Brasil inteiro, até o mundo, em vários lugares do mundo. E para mim, eu venho com um desafio para Campo Grande. Eu sempre coloquei muito das minhas franquias aqui. Franquia de fotodepilação. As mulheres só faziam depilação a laser em 2010. A marca, teve várias marcas. Mas eu trouxe a primeira marca que expandiu. Foram mais de 450 unidades no Brasil. Nós democratizamos a depilação a laser, que na época era laser, nós colocamos a fotodepilação. Também gerou um impacto. Só que eu sempre senti falta de marcas oriundas de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, dominando o Brasil. Uau. E eu acho que eu venho com um propósito para cá junto com vocês. Inclusive, já vou dar uma notícia. A Consultas Brasil, que você conhece, que entende o quanto impactou e impacta a vida das pessoas, agora também se torna uma rede de franquias que vai estar acessível para todo o Brasil. Então, eu vou até aproveitar o gancho, entregar para vocês aqui, ó, Opa, o material que legal. simboliza isso. É o boné da Franchise Club, que é a nossa empresa Uau, de obrigado. formatação e expansão de franquias. Tá na tela aqui. Aí, ó. E eu trouxe para vocês uma lembrança, um kit também para representar isso. Tá aqui meu amigo. Ó, vou abrir aqui. Abriu o meu aí. Então, para os dois, eu tô trazendo aqui um livro. Esse aqui é o meu livro. Foi lançado recentemente e o tema é o que não fazer quando chegar lá. As pessoas falam muito de como chegar lá, mas poucos falam o que você não deve fazer quando chegar lá. Esse aqui, Thiago, assim, eu achei extremamente especial, ainda mais que eu sou oriundo do esporte. Quando você chega no pico Aham, do esporte, e isso é uma analogia do mundo empresarial. aham.
A gente sempre fala, o chegar no topo não é difícil. É uma rotina de muita repetição. Agora, se manter no topo. Então, quando eu olhei isso, eu falei, putz, no esporte nós temos essa dor, no empreendedorismo também. Você vê a similaridade, né? Similaridade. E é importante, você tá dando esse gancho. Também no mundo empresarial, como é obrigatório no mundo esportivo de alta performance, Rogério, coloca ali pra mim. a disciplina, ela tem que se fazer presente. Eu vejo muito Muito. empresário com grandes modelos de negócio, mas que não tem disciplina. Primeira batidinha na parede, ele já começa a chorar, ele já se coloca numa posição fetal e começa a falar, ó céus, ó vida. Agora, um atleta de alta performance, quando ele tá no treinamento, ele é subjugado, ele falha, ele perde, no dia seguinte ele tá dando o melhor, 110% para não cometer a mesma falha e evoluir enquanto atleta. Então, acho que falta muito pro empreendedor o espírito esportivo. Essa garra, né? Eu acho que todo empresário é obrigatório que seja um atleta, de qual área que for, mesmo que não chegue em alta performance, mas trabalhe diariamente como tal. Que é a disciplina, né? É a disciplina. Se superar, né? Total. Aí a gente volta naquele assunto. Fortalece seu CPF, cara. É isso aí. Né? Fica forte, vamos pra... Não tem como, né? Um CNPJ forte com CPF fraco. Não tem como. Exatamente. E eu trouxe também um livro do Nésio Monteiro, meu sócio, meu amigo, que fala da escalada, que fala muito dessa jornada também, tá? A E aí- escalada. É a escalada. E tem aqui uns presentinhos, uma agenda, uma caneta, uma garrafinha. Então eu gostaria de presenteá-los Pô, com todo maravilha. carinho. Vamos Coloca deixar o o do livro do Nésio Nésio aí. aí, ó. A escalada e os riscos do percurso. E aqui também, E ó. aí tem um alpinista aqui. Aí, ó. Aí já tá. Ele subiu lá no Pico dos Marins. É mais ou menos isso, né? Aqui, ó. É muito simbólico essa foto, O né? Pico dos Marins foi simbólico. E aqui eu trouxe pra Júnior, vocês. pode, por favor, guardar? Aqui, ó. Obrigado. Que honra, né? Não, obrigado eu pela recepção. E eu trouxe pra vocês um símbolo. Eu digo sempre que. Me dá o boné, Diego. Boné pra usar. Aí, ó. Eu digo sempre que o empresário ou a pessoa que tá crescendo na vida, ela Bonito. precisa. Ó, ficou bonitão, hein? Bonito. É necessário que ele comemore, que Meu ele Deus. vibre, que ele celebre cada conquista. Eu vejo muito na internet atualmente as pessoas acreditando que 10 pessoas na sua live é pouco. Que ser seguido por 1000 pessoas é um número irrisório. Coloca 1000 pessoas num evento hoje e me fala se é pouco ou não. E as pessoas não celebram. Quando eu falo, parabéns, você atingiu seus 1000 seguidores. Ah, não, é pouco, o cara tem 200 mil. E aí o empresário faz isso também na vida, no dia a dia, quando bate um faturamento que ele nunca bateu antes, mas ele estava com uma expectativa olhando para a grama do vizinho. Uhum. Então eu sou um cara que eu prego muito celebrar as pequenas conquistas. Então eu gosto de trazer isso para os meus negócios, dá muito certo na minha vida pessoal, profissional, e eu quis representar isso, ó, fazendo aqui uma entrega de um troféu, né, para Consultas Brasil, da Franchise Club, em nome do Nésio também, que não pôde estar aqui, mas está de coração, entregar para vocês, Pô, para que seja Diego, eu peguei. para que seja uma jornada de Aqui. muita vitória, muita prosperidade, mas que principalmente, Pô, obrigado. nada, é uma honra, Lindo. mas Pois que é. principalmente a Consultas Brasil, ela possa Será que atingir para? várias pessoas, milhares de pessoas, mas Deita aí. se fizer a vida, tá bacana, tá Tá bom. perfeito. Mas se ela Cai. conseguir impactar uma vida, salvar uma vida, fazer a diferença na vida de uma pessoa, já tá Já valeu a pena. atendido o chamado. Então, Amém. Maravilha. é o que eu desejo do fundo do coração. Eu queria só fazer um breve adendo aqui para nossos ouvintes, para nossa Audiência. audiência, que o Consultas Brasil, Thiago, é oriundo do Card Saúde, que é um projeto que a gente já toca aí há quase 15 anos. Acabou de aparecer na Acabou tela. de- Sim, sim. Saúde. E ele, por incrível que pareça, ela nasceu antes da regulamentação por causa do conta do Covid. Sim. A Consultas Brasil nasceu há 7 anos atrás. Olha a O visão. projeto. Onde não tinha nem regulamentação ainda para telemedicina. Sim. Então, assim, Consultas Brasil, vocês vão ouvir muito falar, porque vai ser uma telemedicina de democratização, de acesso, De acesso à tá? saúde. Para o Brasil inteiro, quiçá para Para outros países, né? países, como a gente já está Falando sobre, falando né? sobre. Então, assim, gente, aguardem, vocês vão ouvir falar muito em Consultas Brasil. Vai ser um serviço de entrega empresarial fantástico, porque ele é uma entrega completa, ela realmente
vai melhorar e vai, entre aspas, curar uma dor do nosso país, Total. que é a falta de especialistas, a falta de assistência médica no nosso interior. Uhum. Então, Um assim, país um continental país igual o continental Brasil, né? desse tamanho, né, cara? É uma Então, pena. assim, vai revolucionar. E é muito bom contar com você e com seu apoio através do clube, Uhum. para a gente poder fazer essa expansão. Então, fica aqui meu profundo agradecimento, meu e do Diego, a essa colaboração assim impagável, Eu por tanto agradeço. que a Consultos Brasil vai entregar para a nossa nação. Eu fico feliz, é honrado, né? Então nós temos já Campo Grande entrando no radar nacional dos grandes modelos de negócio capazes de escalar. Com E certeza. eu espero que essa seja uma semente que possa inspirar outros empresários da região a procurarem a Hyper e vir aqui realmente ter acesso a esse conhecimento, porque a partir de agora nós estamos juntos para proporcionar esse crescimento empresarial. Então eu me sinto honrado e vocês podem ter certeza que nós vamos entregar sem dúvida nenhuma o nosso melhor sempre. Aí, Putz, é coisa isso boa, aí. Thiago. Thiago, mas vamos lá, vamos trazer um pouco a luz aí desse bate-papo, Uhum, porque o maior desafio empresarial é o crescimento, cara. O aham. crescimento, muitas vezes, ele se torna o algoz do mundo empresarial. Às vezes o cara, ó, quer ver uma coisa que é fato. O empresário, ele tá lá com o modelinho de negócio dele, bom, ganhando dinheiro, com a margem positiva. Quando ele cresce, ele não consegue fazer a conta do crescimento e aquilo que era bom se torna o maior desafio dele e começa a comer caixa, inclusive, aconteceu comigo. Sim. Então, essa é uma dor latente. Eu falei, eu vou crescer, eu vou montar Sozinho? mais 2 Ela unidades. sozinho qualquer Vou montar mais 2 unidades e ela tirou o caixa da uma que era extremamente saudável. Então eu vejo, mas quando você vai contar essa história, eu falo, ó, aconteceu comigo, aconteceu comigo. É E o comum. que eu quero perguntar pra você? É a maior dor. Existe um crescimento saudável, cara? Como chegar a um crescimento saudável? Existe, lógico que existe um crescimento saudável. Boa. Mas todo crescimento você vai ter que tomar um risco. Ser empresário, empreendedor e não ter uma afinidade para tomar risco, para tomada de risco, não faz muito sentido. Só que eu acredito que toda tomada de decisão, ela tem que ser pautada em informações, em probabilidades. Eu acho que o calço empresarial para o crescimento, ele é baseado primeiramente em informações. O feeling do empresário, o dia a dia. Mas uma coisa é um negócio único, outra coisa é um negócio com várias unidades, ou escalado. Então, não só para as franquias, mas para o crescimento em geral, porque a metodologia é a mesma. Da mesma forma que eu falo sobre escalar um modelo de franquias, eu falo para o empresário que quer escalar as unidades próprias. Uhum, Ela tem que ser pautada em informações. Baseada em informações, você cria o seu planejamento estratégico de expansão. E se uhum. o seu modelo hoje, para escalar, ele está pronto. Se o mesmo modelo de negócio que você tem hoje, se eu copiar e colar ele na ponta, ele vai ser capaz de crescer, porque tem variedades, tem variações. Você não vai tocar aquela unidade que você está expandindo. A energia já vai ser Muda. dissipada, né? Beleza, mas aí você tem processos alinhados, procedimentos operacionais padrão, o produto vai chegar com qualidade, o serviço vai ser replicado. É uma mão de obra de alta ou baixa complexidade, você vai ser capaz de replicá-la? Então, escalar é muito bom, é sempre muito bem-vindo, mas ele tem que ser feito realmente de maneira muito pensada. Sempre a cabeça nas nuvens, né? Não tem como um empreendedor não ter a cabeça nas nuvens, mas os dois pés fincados no chão. Acho que esse Então é o... você entende que a expansão se torna ele vê uma oportunidade, mas ele sai para expandir de uma forma um pouco precoce, ou negligencia alguns KPIs, alguns indicadores, ou cria uma estrutura de checklist, e ele não chega a preencher os checklists todos para ele poder dar aquele passo. Você acha que ele sai um pouco precoce? Não é precoce, né? É baseado em sonho. Qual empresário que não sonhou ter o seu negócio em cada canto da Não- sua cidade, do seu país? Quem nunca sonhou com isso? Ele nasce sonhando. Ele tá sonhando. Mas aí acontece Só na que maioria não das pode. vezes o que aconteceu. Você tem uma loja lucrativa, você monta a segunda, pega o dinheiro da primeira, aí não se paga, aí você já vai pra terceira, aí a primeira já não tá dando mais conta, e aí você cresceu, não dedicou força na primeira, porque o resultado da primeira tava na sua dedicação. Sim, Agora era você full. aí diluiu em Seu- 3, aí você quebra. Mas, Então, Thiago, desculpa não, interromper. tranquilo, tranquilo. Você sabe o que eu vejo nessa trajetória? Os empresários brasileiros, eles são meio que raiz, né, cara? Os caras nascem por necessidade.
né? Isso. O cara, às vezes, se torna um empresário por necessidade. Ele tem uma demanda ali, ele vai atender aquela demanda e ele abre o negócio dele. Tanto é que a gente ouve muito falar, poxa, o fulano não tem nem a quinta série, não sei o que lá e tal. Mas os caras crescem por conta da demanda alta, né? Atingem um sucesso financeiro, Diego. Só que o cara não tem consciência empresarial, o nível dele não está ainda no aspecto de entender o que é um processo. De entender o que é tem que precisar de um KPI para ele poder dar uma olhada para onde que vai o planejamento dele. Então, a primeira coisa que eu acho que o empresário hoje, que já tem sucesso financeiro, ele tem que aumentar o seu nível de consciência empresarial para que ele possa entender que planejamento, a questão de uma organização tributária equilibrada é necessário, não é como ele cresceu mais. É isso aí. Ele cresceu no pelo, igual a gente fala aqui, É entendeu? isso, é isso. Só que aí ele tem que, eu quero crescer, mas ele não sabe como. Ele tem essa dificuldade, abre aspas, intelectual, e não tem às vezes até tem ele, o CPF, mas não tem o braço. É isso. Aí vem a nova economia através do ecossistema colaborativo, etc, tal, que proporciona essa escala de forma fantástica. Então, o assunto hoje aqui, Diego, é sobre isso. É. A escala, ela passa por tudo isso, porque a escala por si só, ela não se sustenta se não tiver uma educação, se ela não tiver um planejamento, e o empresário tem que entender isso. Porque a gente conhece, por exemplo, aqui, gente com 40 anos de loja que podia estar no Brasil inteiro. Só que você fala, cara, você precisa de consultoria aqui, pra você fazer um projeto de franchise, ou um projeto de rede própria. O cara fala, não, cara, não vou gastar dinheiro com isso não. É. Então como você quer crescer, cara? Você entende? Ele É o até nível quer. é o nível de consciência, entende? Ó, ele É até uma quer. doideira. Todo mundo quer. Eu vou falar uma coisa que eu enxergo todos os dias. Isso aparece pra mim claro como a luz do sol. Todo mundo quer, mas raros os que estão dispostos. Pagar o preço. Disposição é diferente de querer, de desejo. Você falou uma Boa. coisa muito legal aí sobre a base do mercado. E o mercado, você falou o primeiro passo, que é ter um bom negócio. E como nasce o empreendedorismo na maioria dos brasileiros? Duas vertentes. Primeiro, necessidade e atendimento. Eu digo sempre que o segredo de um bom negócio é descobrir uma necessidade e atender. Essa frase eu ouvi no filme do Robôs. Um robozinho lá pergunta pro robô master, dono da cidade, o que você fez para prosperar tanto, para crescer tanto? Ele falou, é simples, meu filho. Descubra uma necessidade e atenda. Isso é a base da minha vida. Eu sempre olho nisso, descobrir uma necessidade e atender. E o segundo fator é a lei básica do mercado, oferta e demanda. Então, nessa primeira etapa de sucesso do empresário, ele descobre uma necessidade, atende, gera o desejo, Prospera. gera o desejo que vai te gerar a oferta e a demanda. Então, a demanda para consumir o produto ou serviço dele. Essa é a regra básica de todos. 100% dos empresários que estão me vendo hoje viveram isso. Aí tem o romper. O romper, ele tem que ter a sabedoria, deixar o ego de lado, vaidade, e entender que se ele está disposto a crescer, ele não cresce mais sozinho. E o jeito que ele fez até esse momento foi muito bom, mas não serve a partir de agora. Exatamente. E aí ele tem que investir em pessoas, em time, porque ele não entende de procedimento operacional padrão. Ele não entende de fluxo de processo, ele entende de fazer dinheiro com a pastelaria dele. Ele sabe fazer um pastel gostoso, entregar rápido, quentinho, maravilhoso. Agora, e para escalar isso numa outra cidade? E para montar uma segunda unidade? Ele entende o que é ERP? Não. Ele entende o que é um CRM? Não. Eu conheço redes de franqueadoras que têm muitas unidades e que o franqueado não tem um CRM. Aí você tá falando, não, Thiago, isso é doideira. Não, não é doideira não, é verdade. É a realidade. Eu vou nas cafeterias que eu visito, toda vez que eu vou numa cidade do Brasil, eu vou tomar um cafezinho nessa cafeteria, que tem a ver com legado. Eu vou lá e tal, tomo um cafezinho, nunca pediram meu nome, e meu telefone e minha data de nascimento. E os estabelecimentos raros que pediram, nunca fizeram nada com isso. Só encheram o CRM ou nem preencheram o CRM. Pegaram porque pegaram, acharam que um dia iam fazer alguma coisa com isso. Ninguém me ligou. Olá, Thiago, você achou que eu ia esquecer? Parabéns, cara, que dia especial que é hoje, é seu aniversário. Ó, como hoje é seu aniversário, o cafezinho é por nossa conta, tá Passa bom? aqui. Passa aqui.
Eu quero te dar um abraço. Quanto que vale isso, empresário? Você fazer isso, custa nada pra você, que eu vou com a minha família, eu vou gastar 10 vezes mais do que o custo de um cafezinho. E eu vou marcar você, No e eu vou Instagram. falar, essa marca aqui cuida de mim. Aí você fala, não, Thiago, mas não dá tempo. Meu querido, se não dá tempo, você tá com essa desculpinha, com essa muleta, então faz uma inteligência artificial fazer uma cold call pra você. Automático, ele vai ligar, vai tentar 3 ligações, quando eu atender vai falar comigo, e se eu não atender vai mandar um WhatsApp pra mim, pessoal, com áudio, com a voz do dono. Tô te entregando aqui a cereja do bolo de graça, porque nós estamos aqui num ambiente de amigos, de crescimento, de empresários. Só isso daí você já muda o seu jogo. Mas Muito. o crescimento, as pessoas pensam em crescer, em faturar, mas eles não entendem o que está envolvido nisso. O jogo muda. Quando você decide crescer, o jogo é outro. E as pessoas ainda não compreenderam essa virada de chave. Pô, legal isso. Daí Muito a legal. importância do crescimento do nível intelectual, de Consciência. consciência empresarial. Frequentar talvez outros ambientes. É o ambiente, né? Eu sinceramente, eu não vejo sentido nenhum quem é de Campo Grande e região não fazer parte do ecossistema da Hybrid. Não faz sentido, porque você tem história, lastro, pessoas que já trilharam o seu caminho. Eu digo sempre no meu livro, eu falo isso. Você tem que cercar de pessoas que já subiram essa montanha. Pra falar, olha só, Thiago, você tá vindo aqui, eu tô aqui em cima. Cuidado, tá vendo essa pedra aí do lado? Ela tá solta. Tem as minhas iniciais aí, ó. Pode ver que eu fiz a minha inicial pra poder avisar que eu nunca vou colocar o meu gancho aí. Porque se eu colocar, ele vai cair. Então não põe nela, não. Eu tô economizando tempo. Quanto que vale esse, Thiago? Quanto que vale a paz de você não fazer uma cagada e não dormir com aquele sentimento de culpa que você arruinou tudo? Quanto que vale? O empresário que já quebrou, porque tomou uma decisão de merda, baseada em ato empírico, Em emoção, às vezes. e não em cima de fatos, hoje não tem paz. Eu cansei de ver, meu pai contou muitas histórias pra mim dos erros dele. Eu sentia a dor no coração dele. Mas ele cometeu erro porque ele era sozinho. A escalada solitária, a subida no topo, é difícil, porque quando a gente chega lá, que é o que eu falo no livro, você tá sozinho. Então conecte-se com pessoas, com ambientes. Você nunca mais vai se sentir sozinho, porque a sua dor é a minha, é a do Diego, é a do Rogério. Qual que é? Solidão. Se sentir sozinho. Você só tá sozinho agora se você for um burro, porque não faz sentido não caminhar ao lado de pessoas que estão ou na mesma trajetória e desejo que o seu, ou já foram e voltaram várias vezes e tá disposto a te ajudar, como um voto de voluntariado. Então essa é a importância do trabalho, a gente tem que buscar isso. Muito Maravilha, legal. cara. E nós falamos muito sobre isso, né? A jornada do empreendedor, ela não precisa mais ser solitária. É isso. Nós como idealizamos a Hype, nós pensamos, vamos criar uma grande rede de apoio. Aham. Assim como a gestante tem a doula, Incrível. a mãe, a tia, que faz aquela rede de apoio para ela sustentar aquele momento sensível e desafiador da vida, o empresário, ele precisa ter aquela rede de apoio. Nós fizemos, o ecossistema Hype, ele nasce, além desse aspecto empresarial de nova economia, Aham. ele traz uma rede de apoio para o ecossistema empresarial aqui. E dentro disso, assim, eu acho que isso é nosso propósito, né? Mas E eu vou te falar, fundamental. eu conheço vários ecossistemas no Brasil e raras vezes que eu escutei o termo rede de apoio. Porque as pessoas fazem uma comunidade por oba-oba. Pra tirar fotinha no Instagram, marcar e falar, olha, eu estou aqui buscando conhecimento. Tá nada, mas você tá lá pra comer coxinha e beber refrigerante com açúcar no intervalo do break. Ou você tá lá pra se exaltar, falar sobre você. E quando você fala de rede de apoio, aí nós estamos falando de solução, de Sim. trazer solução pro cara que tá Entrega com a dor. real. Então esse propósito da Hyped, ela tem que sempre estar presente e os empresários da região, eles têm que ter essa clareza, porque vocês entregam isso que eu sei, eu tive acesso, mas a comunicação da Hyped também tem a obrigação de fazer com que seja entendida na ponta essa rede de apoio. E o como funciona essa rede de apoio. Porque eu digo sempre, comunicação não é o que você diz. É o Como que a pessoa recebe. entende, exato. Todo mundo fala, me comunico bem. Comunica nada, pô. Os piores problemas que eu tive na minha vida, as piores guerras que eu entrei sem saber,
porque eu achei que eu tinha comunicado e a pessoa tinha entendido. Eu sei que com você é assim também, em casa é assim, com a esposa, com os É o tal filhos. do alinhamento de expectativa, Diego, será? Cara, total. Total. E você não sai da mesa enquanto a pessoa não deixar clareza e ela repetir com o que ela entendeu e do jeito que ela te disser, você validar. Uhum. Então, a Hyped também tem essa missão, né? É. De levar e ser entendido. E o empresário que precisa dessa rede de apoio, venha, porque é raro eu ouvir isso daí. Vocês estão de parabéns, cara. Isso é muito legal. Maravilha. Coisa boa, fico muito grato em ouvir isso e também essa ideia de ser ouvido e a pessoa entender de fato o seu propósito e a sua missão talvez seja um maior desafio, tá? Uhum. Né? Porque são muitos jargões, muitas falas na internet, muito volume de informação e acaba você não se comunica a ponto de passar aquela credibilidade, não, aqui é um ambiente seguro para você, empresário, congregar e colher e ser parte dessa rede de apoio, né? Com Do jeito que certeza. você recebe, você vai dar, né? A rede de Perfeito. apoio é isso. Mas, Thiago, vamos para um ponto principal, assim, que eu acho que é muito interessante. O que é uma franquia, cara? Assim, a gente vê no shopping, né? Qual o contato que a gente tem em franquia? Que Quando legal. abre o shopping na cidade. Em Campo Grande, você lembra quando abriu o shopping, né? Campo Grande foi o primeiro shopping. Aí você começa a ter contato. Nós tivemos contato. O Shopping Campo Grande tem o quê? 35 anos? 35 anos. Foi o primeiro movimento que eu vi franquia na minha vida. E aí a gente tem com o shopping. Mas o Eu não que tinha é nascido ainda, franquia? mas eu acho que foi 35 anos. Eu- É a primeira E- vez em 15 anos que alguém me pergunta o que é franquia. Você acredita? Sério? Sério? Que doideira. Olha que interessante. Todo mundo fala de franquia, mas às vezes cada um tem o seu conceito do que é franquia. E Verdade. aí o cara às vezes não vira um franqueador, porque na cabeça dele franquia é uma coisa, mas Um que não tem nada a conceito ou um preconceito. É que doideira. Na maioria das vezes, preconceito, tá? O cérebro faz com que ele tenha o conforto de não dar esse passo, esse romper, com medo de se frustrar. Então, o cérebro, ele nos boicota o tempo todo. Nós temos que ter um cérebro que nos patrocine positivamente. Porque a maioria das vezes, o nosso cérebro quer nos blindar para nós não nos frustrarmos novamente com bloqueios do passado. Então, tome cuidado, porque o cérebro ele vai te patrocinar negativamente se você deixar isso acontecer. Então, quando eu falo sobre franquia, o que é uma franquia? Na minha concepção de franqueador, eu tive 7 marcas próprias, sabe? Fiz muito, e meu conceito sobre franquia ele foi se construindo. Mas hoje eu tenho uma clareza. Franquia é um modelo de negócios na qual, regionalmente, ele teve muito sucesso. Ele foi construído durante os anos, gera resultado, o público gosta, tem demanda, é um produto viável que gera lucro essa unidade. Porém, para ser uma rede de franquias, esse produto ou serviço, ele é capaz de ser replicado por todo o Brasil, onde a logística não seja um impeditivo, que o seu produto possa ser replicado e chegar com a mesma qualidade no ponto de atendimento distante de você, ou que o seu serviço seja capaz de ser feito com a mesma excelência, obtendo os mesmos resultados, ou seja, com a mesma eficiência, a mesma eficácia. E que, desejavelmente, no meu caso, eu tenho o meu método de franquear, eu espero que esse modelo de negócio, ele seja através de baixa complexidade de mão de obra e baixa complexidade operacional. Ótimo. Então, Quase um que tenha essas conceito de características. startup, né? Exato. Um dos conceitos de startup é isso, né, Diego? Porque eu vejo muita gente sonhando, eu quero Você não franquear meu replica- negócio. Aí, legal, deixa eu olhar, porque as pessoas me procuram constantemente. E eu tenho um produto que é a análise de franqueabilidade. Assim como você vai no médico quando tem dor no joelho, você vai no ortopedista, os empresários que querem franquear um negócio, eles me procuram e passam por essa consulta. E eu vejo muito sonho, eu sou aquele cara que derruba o sonho de muita gente, sabe? Ele vem, eu quero franquear, eu falo, pô, você não vai franquear seu negócio. Tá ganhando dinheiro como você tá? Continua. Mas continua como você está. Você não tem a mentalidade, não está preparado para romper, você não tem uma visão global, seu produto é muito bom porque ele é feito por você, se você replicar vai ficar uma porcaria, o serviço está maravilhoso, mas é porque você faz o serviço. Se eu replicar para outro, é muita complexidade para o outro aprender e a pessoa lá da ponta não vai ganhar dinheiro. Fique por aí. Tá ótimo, maravilhoso, mas o que acontece? O mercado, como qualquer mercado, muitas vezes o cara incentiva o cara a virar franqueador. Quem tá falando isso pra ele talvez é um empreendedor de palco, é uma pessoa famosinha na internet, que nunca foi franqueador, que tá ensinando ele como ser franqueador. Isso é muito comum. E aí ele dá um passo sem saber o que vai acontecer. Nem ele sabe o que vai acontecer depois de virar uma franquia,
muito menos quem o guiou, porque nunca foi. Então, é Uhum. muito legal eu ter esse espaço para poder falar que formatar uma franquia, eu falo sempre, é tudo menos papel. Menos coffee, minuta, DRE e manual. Porque formatar uma franquia é tudo o que acontece depois que entra o primeiro franqueado. Uma doideira. E eu vejo, eu já franqueei. Aí vem me procurar, né? Tiago, estou com um problema, eu não consigo expandir. Ou eu vendi minhas primeiras unidades, eu não sei o que fazer. Você pode me ajudar? Eu falo, claro, vamos formatar seu negócio. Não, eu já formatei. Uau. Eu escuto esse dia e falo, não, meu amigo, você não formatou. Senão você não tava com esse problema. Você tá brincando de castelinho de papel. Poxa, Putz, Thiago, não não fala isso. Eu já fiz essa cagada. Você sabe disso, né? Eu também, né? Só que ser E franqueador. vendi algumas unidades ainda, Diego. Aí, ó. Que doideira, O cara. que eu tô falando é na prática, tá aqui, o caso vivo, mas eu escuto Cara, que isso. doideira, Mas velho. não carregue mais essa dor consigo. Não. Porque Porque é a trajetória. é um erro comum. É um E erro você comum. trouxe uma dor, cara, que eu passei na minha, quando eu expandi, que aquele modelo não era para eu franquear, quem fazia bem era eu mesmo. E eu já falei para você isso, Você falou. sobre esse modelo. E quando o cara vai crescer, eu falo, aí hoje eu falo, É. não cresça. Sem Assim. você, não vai conseguir replicar. Porque você tem autoridade pra falar, você passou Mas, por isso. então, é interessante, cara, isso aí que eu quero pegar um gancho pro empresário. E aí o cara veio com um modelo para mim. Uma vez eu fiz uma consultoria meio de prateleira aí eu falei, ela falou assim, faz isso, isso, isso. Eu falei, cara, todo esse papel aí não é o que condiz com a vida real. Não franquia que não vai dar certo, porque o lastro que você não vai conseguir carregar junto para replicar. E aí vem aqueles questionamentos, cara, é processo, pessoas, produto. Eu falei, cara, esse caso não é. E quem não passou ainda vai achar que o modelo não tinha estrutura empresarial de sucesso. Ele tinha uma gestão única, própria, excelente. Só que quando eu passei o outro nível para 3, eu não consegui levar o aspecto. Aí você vem na barreira, pô, será que era cultura? Sendo que os meus professores eram muito bons, mas não foi. Eu hoje eu falei, eu deveria ter ficado quieto, com aquela margem, e talvez você investir numa outra franquia, de um terceiro. Ou na educação Perfeito. Não, do que seu você negócio, olhar o que você era impacto autoridade em escalável, alguma pô, coisa. eu tinha planilha de corrida online nesse dia. Na época. Pô, Na época, 10 anos, né? mais de 100 corredores pelo Brasil que eu Uau. mandava. E assim, manual. Imagina se eu tivesse Nos visto o dias de hoje. software. Aham. E eu não olhei. Então, o que que eu trago aí? Qualquer negócio é franqueado, cara? Pergunta é essa. Tá, ótima Qual que pergunta é também. meu- Vocês são bons de pergunta aqui, hein? Porque nós estamos tentando entender também. Não Então, tá- as perguntas vêm do que nós Ó. estamos usando. Você perguntou, né? Tiago, todo negócio é franqueável? Eu vou falar pra você que não. Porém, todo negócio pode se beneficiar da metodologia de franquear um negócio. Uau. Isso que eu queria saber. Então, por exemplo, o É meu o método DNA, o DNA. o meu método de como eu trabalho na construção dos modelos de negócios que eu participo, ele é um método validado na prática, 7 vezes comigo, né? Então imagina ter que você falou de ter 2, 3 unidades. Imagina que eu acordava de manhã, olhava pro espelho e falava, legal, agora eu tenho 500 lojas para poder administrar. Cada um com uma necessidade, cada um no momento, cada um desejando uma coisa, né? Na hierarquia de Maslow. Eu acho até legal falar de Maslow, porque geralmente quando você faz aí uma faculdade de administração, área de humanas, você aprende, né, da teoria de Maslow, da pirâmide das necessidades, né? Você fala que nunca vai usar isso na vida. Eu nunca vou usar isso na vida. E aí, tudo que eu uso na vida hoje está pautado na hierarquia das necessidades. Olha só. Tudo. Então, Importância o escalar, ele é possível tanto na rede de franquias como operações próprias. Se você utilizar a mesma metodologia, por exemplo, que eu uso para escalar meus negócios com franquia, aplicar no seu negócio, no seu, vai dar certo. Ele é aproveitável, porque o cerne é o mesmo. Capacidade de escala, mantendo eficiência e eficácia. Como? Através de processos, de controles de qualidade, de trilha e jornada comercial, porque você pode ficar com essa ladainha. Vamos formar pessoas, vamos criar processos, vamos ter um marketing bonitinho. Meu querido, se você tiver tudo isso e você não vender, a sua empresa não existe. Eu escutei do meu antigo sócio. Ela é um filho preso no quarto. Cara, eu escutei. O meu antigo sócio falou: o problema da nossa empresa foi que nós crescemos muito. O Thiago vendeu muito e eu não dei conta
de fazer o restante. Eu já escutei isso. Foi engraçado, porque desde quando vender é um problema de uma empresa? Vender é a solução, tem que estar em primeiro ponto. Porque com vendas vem receitas, com receitas você reinveste esse Melhor, dinheiro etc. para formar pessoas, para criar processos, para implementar padrões. Então, o dinheiro ele viabiliza esse crescimento. Então, nem toda empresa é franqueável, mas toda empresa pode aplicar a metodologia de uma franquia. Boa, Muito boa, muito cara. boa. E é dessa forma que se busca escala é um modelo de escala, na verdade, né? Total. Vou aplicar aqui a metodologia de franquia na minha empresa, geralmente vai ser de repente, para um crescimento orgânico de rede própria. Sim, às vezes você vai ficar você vai aplicar a metodologia, Uhum. Rogerão, com o intuito, o objetivo de aumentar o seu faturamento. Não é nem de montar uma outra unidade. Olha que doideira. Também, porque já dá um Poxa, puta Thiago, mas a resultado. escala é o quê? Escala é a escala de resultados. Uma grande empresa, eu sempre falo, não é o tamanho da sua Não é unidades. estrutura, não Que são as doideira isso. unidades, não são a quantidade de funcionários que você possui, o tamanho do seu organograma. É o net profit ali, é o bottom line. O que está gerando de resultado líquido? Eu falo sempre, eu dou exemplo. Teve uma época da minha vida, quando eu comecei no franchising, foi a época que eu mais ganhei dinheiro por metro quadrado ou por funcionário. Porque era um ambiente menor, metade desse ambiente onde nós estamos hoje aqui gravando o podcast, exatamente metade dele, com uma bancada e 4 funcionários. Eu vendendo 35 franquias por mês, Uau. faturando Cara. 2 milhões líquido por mês com 4 funcionários e só vendendo. Você é o melhor dos mundos, hein? Cara, aí depois eu fui para um escritório de 450 metros quadrados, 80 posições, uma doideira, um McDonald's lá de gestão. Não foi o lugar que eu ganhei mais dinheiro, mas foi o lugar mais estruturado que eu tive. Então esse balance, ele tem que ser feito com muita inteligência. Primeiro você cresce, você vende, aí com dinheiro você reinveste. Eu vejo Uhum. pessoas falando muito, complicando. Eu vejo pessoas burocratizando o crescimento. Não é uma autossabotagem? Não, acho que não, Não? acho que é má instrução. Mas Hoje tem muito empreendedor de palco sendo o seu mentor, tem pessoas que nunca foram empresários querendo ensinar você, empresário, a ser um empresário melhor. Cara, é bizarro. não Quando eu vai, vou né? para minha consultoria, Não para minha mentoria não tem nada disso de papel, não. Mentoria é o que nós vamos sentar numa mesa de uma padaria, como nós fizemos hoje, vamos tomar o café da manhã e vamos falar de negócio. Eu vou estruturar o seu negócio em 1 hora. E depois eu vou monitorar para ver se você está aplicando tudo aquilo. Porque não adianta também você falar, putz, explodiu minha mente, Thiago, você fez minha cabeça agora expandir. Legal. Do que adianta planejamento, investimento para trazer experiência, para alavancar o seu negócio, se você não tem o principal, execução. É Olha porque só. existe assim, cara. Tem Eu acho muito que isso eu, na eu tua acho, o Rogério, o Thiago, eu acho que a gente precisa trazer uma conversa aí de maturidade empresarial, de autorresponsabilidade, porque muito disso no mundo de mentoria, nós estamos cruzando com a pirâmide do vitimismo, cara. Muito. Pô, sério que você quer um mentor ou você quer um salvador da pátria? Então você nem deveria ser empreendedor. Porque se você está buscando salvador, não é a seara, não é o empreendedorismo. Você deve buscar, vai arrumar um trabalho digno, sem problema Sem algum. problema. Mas não jogue Uhum. responsabilidade no seu mentor. Isso. Porque é tua E é e muito comum isso, hein? muito não. Eu Se acho que é mais você não comum passa porque por um alinhamento de expectativa, daquilo que você falou, pô, repete o que eu te falei, vamos ver se o nosso combinado tá claro para você. E passa por isso, né? Porque senão o mentor acaba, o mentorado coloca a culpa no mentor. Você falou um termo que eu sofro muito na pele, que é alinhamento de expectativas. Pois Eu é. sofro, porque eu olho para um negócio, eu tenho clareza de onde ele deveria estar, cara, isso é foda. e aí você vai pro cara, faz isso aqui, bota pressão. E aí ele fala, legal, eu já cheguei lá. Porque baseado no que você diz, ele já criou a imagem que não é que é possível chegar no resultado que o mentor está dizendo para ele. Na cabeça dele ele já chegou, porque ele tem um mentor. Só que ele não executa. E aí ele falou, mentor, não cheguei lá naquilo tudo que você me falou. Aí você fala, ué, mas cadê a aplicação? Cadê Se o dia a aplicou. dia, a execução? Não. E aí o ser humano tem o vitimismo.
ele não vai assumir A que ele é o autorresponsabilidade é zero, né, cara? responsável e o culpado. Ele é os dois, né? Ele vai querer passar a bola. E aí é o risco do mentor. Então é muito sábio você falar sobre alinhamento de expectativas. Eu acho que isso é muito importante e tem que ser um cerne considerável, assim, de qualquer grupo de rede de apoio, né, Sim, de direcionamento empresarial, para que não exista esse ruído. massa. Isso é É muito preocupação aqui. sensível, né? Uma vez eu li o livro do Eric Owen, se eu não me engano, quem expandiu a Emo aí no mundo. Que é um modelo de marketing de rede, né, multinível. Que também sofre um preconceito, mas é uma distribuição Perfeito. muito bem eficiente em alguns casos, bem aplicado. Só que ele falava sobre modelo de onboard, de expectativa. Por isso que a rede dele crescia. Ele falava assim, eu lembro num capítulo do livro, ele falava assim: você é responsável pelo seu sucesso e seu fracasso, não sou eu. Ele tinha vários gatilhos mentais que ele colocava dentro do onboard quando ele trazia. O cara saía não achando que ele ia levar o negócio junto. Não, eu estarei à margem do seu acompanhamento, mas o protagonismo é todo seu. Eu trouxe isso para minha empresa de assessoria de gestão de condomínio na área esportiva. Apliquei isso. Eu tenho 4 anos que eu não ia em nenhum local onde eu assessoro. Com essas PNL, cara. Se dá Cara, que doideira. franquia, Quer dizer, se o dá livro. franquia. Aí, ó, Não. já expandiu a mente, né, cara? Não, Agora é a oportunidade. eu li, né, no marketing de rede, num livro, né? Que Cadê muita um gente puta livro? preconceito de ler marketing de rede, um puta modelo escalão. Total. Nos Estados Unidos é a Estados base Unidos é do a base. crescimento, isso. O tempo todo, né, cara? Fui ler um livro, peguei e falei, cara, eu vou fazer isso, porque eu não, se eu escalar, na época eu nem via tanto software, eu falei, eu precisava escalar, eu não ia passar lá, então o cara ia ter que aplicar pelo menos a metodologia que eu falei. Aham. Então eu falava, olha, os próprios condôminos vão te tirar, e não eu. E eu joguei a PNL dele, eu não precisava mais ir, não me dava problema algum. E Isso sim, E você não manipulou nada, você simplesmente deixou claro que era o objetivo de quando o cara entrou. Você elimina expectativas fora do combinado. Muito tá muito bom. bom, né? E acaba Parabéns, entregando, cara. não, entrega Entendeu? Eu boa. já deveria ter pego esse código lá atrás, porque eu tive muita dor de cabeça, tá? Se eu já conhecesse o Diego, ele tivesse dado essa mentoria pra mim lá atrás, teria evitado muita dor de cabeça. Muito bom. Verdade, mas interessante, né? Mas aí, uma das questões, assim, quando você me falou de franquia, eu fui falando, você deu uma aula do que é uma franquia, o seu conceito para mim foi muito interessante, eu fui anotando os pontos. Mas eu olhei para dentro do cerne empresarial, viu, Rogério? E falei assim, cara, é uma empresa organizada, é uma empresa que tem processo, a empresa começa a ter uma certa maturidade no que você já fez, que naquele momento foi muito bom, mas você passa a organizar toda aquela sua casa, Aham. mesmo ela bem. Mas quando você olha a expansão, você precisa de uma certa organização para expandir, correto? Certo. E aí vem uma questão muito latente que acho que a gente pode tocar, Thiago, que é o quê? O avô constrói uma grande loja. O Aham. pai ainda consegue levar, mas o filho não mais. Aham. Na natureza humana, principalmente, você quebra a sucessão e o legado empresarial porque você não estabeleceu um processo, isso vem um fardo emocional que o filho não quer mais carregar. Sim. Porque aqui, quando o pai criou um bom negócio, faz sentido? Uhum, tô entendendo. Ele não trouxe aquele arcabouço empresarial mais maduro, que já poderia, porque ela é uma empresa lucrativa. E o filho teve um aspecto de falar, vou carregar um fardo também, eu não quero, porque não teve um modelo mais fluido de negócio. E ele quebra um legado empresarial que talvez o pai queria trazer para o seu avô. Aham. Então, quando eu vejo esse modelo de franquia, eu fico olhando, pô, que oportunidade que ele, quando ele pensa em expandir o negócio, seria para ele talvez não expandir, mas trazer uma estrutura de mais sucessão para dentro do próprio negócio dele, para ele manter aquela história da família, o legado. Essa questão de processo sucessório faz todo sentido. Eu tenho uma crença também, eu acredito, assim, firmemente, que essa é a última geração que vai acontecer esse problema. Porque o que nós vivemos hoje, a geração que está sob a liderança hoje, né, que é a nossa geração, ela tem um nível de consciência maior do que 2 gerações atrás. Com certeza. Eu digo sempre que os nossos avós, se compararmos com tudo que eles fizeram, eles ainda conseguiram transbordar para nós somente o que servia. Porque esses Isso. caras tomaram varada de pau nas costas.
Literalmente. Não tem essa de bullying ou de palmadinha, não. Era outro nível, vocês sabem o que eu tô falando. Os nossos pais tinham aquele jeito mais fechado, mais cabrunco, na sua maioria, né? Na maneira genérica, ainda conseguiu passar um filetezinho de amor e de carinho. Mas era aquele cara que andava 10 quilômetros pra ir pra escola, se você não sabe. Você é jovem, tá vendo isso. E aí você fala, pô, meu pai não me trata bem, meu amigo. Tanta surra que ele levou da vida, que ele se blindou e passou pra você só o que ele acreditava, na melhor das intenções, o que poderia servir. Eu falo pai, mãe e quem te criou. Mas essa geração agora já tem acesso à informação, a um nível de consciência diferente de 20 anos atrás. Olha como nós estamos no processo de evolução. Então, nós agora, essa geração, eu acredito que ela tenta trazer os filhos para o jogo. Por mais que os filhos ainda não queiram, mas ele tem um nível de acesso à informação que em algum momento ele vai falar, ô pai, desculpa, eu não olhei para isso daqui como eu deveria. Que pesado. Você tá se vendo aí? Tô com certeza. Pronto, e isso é muito forte, Muito legal. porque nesse transbordo da nossa geração para os jovens, não adianta apertar. Não adianta forçar que ele entenda, ele vai entender no dia a dia dele. Rapaz, acho que Agora, fechou o podcast, hein, Rogério? agora, essa geração da tecnologia, do desenvolvimento, ele é muito bombardeado que tem que trabalhar pouco e viver passeando e vivendo uma vida leve. Não é isso. Ele vai aprender pela dor, não vai ser pelo amor. E aí ele vai aprender pela dor, e aí cabe aos pais, nós, continuarmos firmes no propósito, manter o negócio de pé, rodando, para que Segurar quando a o filho onda. chegar, e ele vai chegar, Amém. você vai chegar e falar, não vai meter dedo na cara dele. Porque isso é um trauma que você carrega dos seus bloqueios como filho de um pai bruto, que foi um pai subjugado pelo seu avô. Você tem a obrigação, eu tô falando com você que tá aí, tá? Você tem a obrigação de quebrar esse elo, de eliminar Uau. essa corrente da sua família e parar de querer fazer o que seu pai fez com você. Receba o seu filho, receba com amor e fale, filho, tá aqui. Eu tô aqui pronto pra te ensinar. Não adianta querer falar, eu falei pra você. Cara, não tem que repetir padrões. Exatamente. Porque pode não gerar resultados nessa sua geração, mas você pode ter certeza que quando você for avô, tu vai ver os frutos aparecendo. Certeza. Cara, que Absurdo. maravilha isso, em belas Cara, palavras. foi assim, eu acho que você... Pegou pesado. Apesar. Pegou pesado. Mas isso é necessário. Tamo junto. É necessário. Pô, você é louco. Nós temos um projeto, viu? Eu acho que você ia falar alguma coisa, mas eu antecipei. Que é a Hyped School Building de construção. Legal. Um business. E uma das dores principais que nós fizemos, a Hyped School, é um modelo de escola empresarial para nós, porque a escola tradicional ela acaba não entregando o mundo do empreendedorismo, é fato, mas é justamente a gente tocar nessas dores latentes, porque é a dor dos nossos filhos, então nós não queremos ter a plenitude, não a plenitude, nós não queremos chegar ao sucesso financeiro e deixar lá rastro de insucesso talvez na nossa vida, nossos filhos. Então esse projeto nasce, quando você falou, eu comecei a pensar, nasce um professor da escola, e não pode negar, hein? Vai ser uma honra. Que foi muito forte, porque o nosso propósito está lastreado nos nossos filhos também, porque, né, a plenitude do sucesso, ela tem várias facetas e dimensões, né? Não é o dinheiro em si, né? O dinheiro, ele nunca vai ser o propósito Não direto. Não pode, né? Sem Não falsa modéstia, narrativa. Não, cara, não pode. Não pode, não vai. Não faz sentido. E esse projeto é muito legal. Eu sou apaixonado por esse projeto, o Diego sabe. O que a gente pretende com esse projeto? Só para você entender, que eu acho que a gente não teve oportunidade de Não. falar sobre isso. Falando. É educar os nossos filhos e os filhos do nosso ecossistema numa base empresarial de garotada de 15 a 21 anos, Boa. que eles vão ficar conosco um ano e nesse ano eles vão formar sua própria empresa, sua própria startup, onde nós, pais e Vamos ecossistema, ajudar esse cara. vamos Ser os investidores. investidor anjo deles. Cara, Então vai nascer projeto, vai ser legal, vai ser muito desenvolvimento. Então, assim, a gente tá bem animado, é lógico que... eu vou tomar liberdade. É muito bonito o que vocês estão falando, esse propósito empresarial. Porque essa semana, eu tive um contato, eu vi um stories de um grande amigo, o Raul, CFO do fundo Values Capital, dos Estados Unidos. Um abraço, Raul. Eu amo a sua vida.
E o Raul postou um stories com o filho dele lá em Orlando. E ele é um cara, um gênio do mercado de investimentos. Ele é um crânio. E aí ele estava compartilhando com todos que o filho dele, um adolescente, ele estava patrocinando. É que eu me emocionei quando eu vi esse stories. Ele estava patrocinando uma tese de investimentos do filho. Esse é o termo que ele usa, tese de investimentos. Ele fala: quando eu era jovem, o meu pai me ajudou da mesma forma e foi assim que eu me apaixonei pelo mercado financeiro. Pô, hoje o cara opera $1 bilhão, meu. Que legal, cara. E ele se apaixonou porque o pai teve um gesto de amor. Por mais que ele fale, deixa meu filho se aventurar, é o custo do aprendizado. Você investe R$ 50 mil numa faculdade, 100 mil numa faculdade e não sai de lá com proveito nenhum. Ali não teve uma experiência. E aí ele fez isso com o filho dele e é engraçado, porque vocês falaram sobre o projeto e imediatamente me remeteu a essa cena. Cara, que legal, bem E eu isso. conectei com outra cena, Rogério, que nós estávamos em Orlando almoçando juntos, após o evento que nós tivemos lá na nossa sede em Orlando, e o seu filho estava junto. E eu falei para vocês na mesa, eu falei, cara, ó, minha meta de vida é que meu filho, a minha filha, me acompanhe em eventos como esse, porque um adolescente ele pode estar com os amiguinhos, ele pode estar no celular, pode estar cara feia porque está viajando para fora do país, vivendo uma experiência empresarial, e ele estava ali do lado, absorvendo tudo junto, numa mesa de uma sabedoria, de um conhecimento compartilhado que nenhuma faculdade daria acesso a ele. Isso, E ele verdade. estava junto. Então, se vocês conseguirem e conseguirão colocar esses filhos, veja apontar o dedo na cara, colocar eles para aprenderem na prática, Meu Deus. achando que eles estão tomando a decisão, mas na verdade vocês estão conduzindo para que eles tomem a decisão num ambiente controlado e seguro, vai afetar gerações, que é sobre o transbordo sucessório, que não necessariamente será no negócio que você tem com a família. Com certeza, Cara, Precisa ser, né? necessariamente. E você não e eu vou te falar, é uma burrice você não aproveitar essa geração que tá vindo, com uma cabeça tão pode soltar. diferente da nossa. Eu era criança, eu ficava na frente da televisão assistindo Bozo. Ficava vendo Change, meu Power Ranger, Ah, é? Jaspion. E só, né? E era jogar bola, brincar na rua Bolita. e acabou. Agora, hoje não. Hoje os jovens, eles têm acesso a qualquer informação. E trazer uma linguagem de aprendizado do mundo empresarial para essa geração é disruptivo. Então, eu fico muito feliz pelo convite e, assim, eu aceito de prontidão. Vai ser uma honra. Vai ser, E assim, já subiu a régua da gurizada. já. Eu já tô. É, molecada, estamos chegando aí, se preparem. Não, e assim, você fez uma fala que eu acho que a gente tem que puxar esse gancho, o Thiago, que é o objetivo final de ser um anjo investidor, no qual nós formamos mais de 200 aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Mas o anjo investidor, ele tem um papel fundamental de entender que o dinheiro é uma energia, de acreditar em negócios nascentes em pessoas e gerar aquele fluxo de aprendizagem, que você vai ter resultados, obviamente, financeiros sobre aquilo, são empresas potenciais, mas a cultura do anjo investidor é justamente ajudar no processo de crescimento. Se você não tem esse propósito e ele é único e exclusivamente financeiro, você É o não pai, é né? um anjo Você vai ser investidor. o pai da. E assim, Da quando gurizada. como a gente teve o intuito de criar a Hyped como uma empresa que trouxesse a cultura do mercado de capitais fechado, Legal. investimento você pode fazer direto numa empresa, você pode ser o smart money do jogo. Isso aí. Você tem que entender o propósito do que o pai fez com o filho. É isso aí. Porque é aquilo que é ser anjo investidor. Senão você começa a fazer número, aí a gente fala, meu amigo, isso é um jogo diferente. Por isso que o seu capital não precisa ser total aqui dentro. Coloca 5%, mas viva essa cultura que você vai aplicar em outros negócios. Perfeito. Então, nós nascemos desse cerne e essa trajetória dessa história que você contou remeteu a toda a nossa objetivo final que nós temos aqui dentro da Hyped, cara. Nossa, parabéns pra vocês, Legal, assim. muito Não legal. percam esse DNA. Não vamos perder. É foco total. Muito Nós sustentamos não perder isso, né, Rogério? Mas é o coração de vocês que É. tá à frente de tudo, né? É. É muito claro que Deus, ele tá acima de tudo. Amém. Existe a nova economia, mas existe também uma economia que tá ganhando muito espaço no mundo inteiro, que é a economia do reino. É quando dentro de um balanço você coloca Deus, quando os seus resultados eles vão impactar
a vida das pessoas, não monetariamente, mas o quanto isso está dentro do seu jogo, porque os antigos sábios, né, da nossa história sempre colocaram o reino dentro dos negócios e Da prosperaram. vida. E aí, quando nós nos desconectamos disso, virou essa zona que é hoje. Eu tive acesso a esse conhecimento através da família Pagliatti, lá de Orlando, uma família muito tradicional, grandes sábios da área da educação e política de Orlando, e eu participei de um evento deles e foi maravilhoso, porque eu tive acesso a uma visão de negócios muito distinta do que é a tradição. E senti que isso é muito notório e claro que aqui existe isso, a presença de Deus nos negócios. Com certeza. E nós estamos falando do cerne. Então, que façamos sempre por merecer, né? Que o semear em solo fértil gerará frutos. Que tenhamos esse olhar de ver mesmo, né? O coração de sentir quem precisa dessa figura do pai empresarial, né? Meu Não Deus. podemos É. perder isso. E a solução da sociedade, né, cara? A Total. gente crê muito que o empreendedorismo, ele é ele tem um grau de solução, de resolução dos problemas sociais muito grande, porque ele reverbera na vida de todos. Sabe aquela coisa que você falou: "Poxa, quantas vidas você impactou que você nem sabe", Loucura. né? O seu negócio. É o capital produtivo. Quantas vidas, quantas famílias que o seu negócio sustenta, tirou da rua, igual o Diego no esporte, quantas crianças, pais de família hoje, que poderia ter se perdido se não fosse a atuação dele no esporte, entendeu? Então, quantos jovens que você, além de ele trabalhar com você, você consegue conduzi-los, porque às vezes na família dele ele não teve, por algum Exatamente. motivo, Então, um pai que o pai também teve um problema, é com esse seu Deus cuidar, você vai dar um certo direcionamento. esse valor que o empreendedor dentro da nova economia, para quem Sim. está entendendo isso, tem esse valor. Então eu acho que a nova economia hoje, ela é nesse contexto no que traz esses valores que a nova economia tem, Aham. eu acho que é de suma importância para o desenvolvimento de um país, de uma sociedade. Sem dúvida. Eu vou provocar, inclusive, até o empresário que está nos vendo. Serve para você também. E se você tem um modelo de negócios hoje que está pronto para escalar? Vamos falar do que nós estamos falando hoje aqui, franquias, por exemplo, um dos canais de escala. Será que o seu negócio já não deveria estar no Brasil todo, impactando vidas, gerando empregos, colocando arroz e feijão na mesa das pessoas É isso. e que você não está fazendo por medo, sendo covarde, porque pessoas que sabem o caminho que já trilharam estão dispostas a te ajudar. Imagina você ir em cada canto do Brasil e você ter uma lojinha sua lá e você vê que tem pessoas trabalhando e vivendo disso. Ou como nós falamos, seus projetos esportivos. Hoje tem pessoas recebendo uma faixa de graduação que você nem sabe, porque você começou um movimento lá atrás, o efeito borboleta. Quantas pessoas foram salvas pelo seu plano de saúde que se ela não tivesse aquilo, ela não teria acesso, não teria descoberto um diagnóstico e não teria trabalhado de maneira preventiva ou de maneira precoce? Então, o empreendedor, ele não tem responsabilidade até o momento que ele toma consciência. Uau! E é bem isso. No momento que você toma consciência, não adianta você falar. Na hora que você coloca a cabeça no travesseiro, Deus está falando. Eu te dei a consciência. Cadê o seu movimento para melhorar o mundo ao seu redor? Isso não é palavras bonitas, é a realidade. Há muito é dado, muito será cobrado. Então, se você tomou uma consciência agora, sinto lhe informar, você já é responsável por tal. Uau! É isso. Olha, Thiago, Gente, acho que chegar mais umas 4 horas de podcast, a gente tem. até para nós chegarmos assim, irmos para o final, esse bate-papo, né, transcendeu todo o aspecto de escala, né? Eu acho que ele trouxe, assim, alguns aspectos de como é importante e como é válido socialmente um empreendedor, né? É Porque isso. o empreendedor, ele toca em dimensões muito além do que ele imagina, que é gerar emprego, receita, que no final das contas, às vezes o dia a dia te leva a isso. Mas é família, pessoas, capital produtivo, ensinamento, transbordo, impostos que ele paga que gera acesso e auxilia pessoas que estão à margem, que existe, né? Pessoas à margem do acesso ainda, infelizmente. Perfeito. Então trouxe à luz assim da importância do que nós hoje estamos fazendo aqui,
te É isso. trazendo como Hyped. Eu acho que, sempre falo, isso o empreendedor às vezes não sabe ou deixa de entender que a empresa ela é um agente social de desenvolvimento. E ela tem a sua responsabilidade social. E hoje, viu, Rogério, Servir, né? nós fazendo esse papel, trazer você aqui, eu tô tocado nesse ponto Uhum. de entender que eu estou colaborando de fato. Não estou beneficiando apenas a minha empresa, a Hyped, o ecossistema, e sim criando um transbordo, assim como podcast de informação, que às vezes indiretamente eu nunca vou saber, mas vai ajudar alguém. É isso. E isso acho que com certeza reverbera, né, na nossa vida, né? Total. Tiago, obrigado aí, cara, de verdade, assim, foi muito profundo o podcast com você em vários momentos. Eu vejo, eu saio pessoalmente muito grato, né, Rogério, sobre Com a sua certeza. presença aqui, transcendeu o meu aspecto só pensando na minha vida, nos meus negócios, mas você tocou num ponto no nosso coração, eu vejo no meu, onde eu vejo que eu tô no caminho. E eu queria te agradecer. Obrigado. Igual. Realmente foi. E a gente vai surfando numa onda que a gente não sabe para onde ela vai, né? Então, quando a gente chega nesse momento, Thiago, de falar assim, cara, como foi bom, né? Eu espero que a audiência reconheça isso e aproveite cada momentinho desses insights que foram dados aqui, dessas lições de vida, né? Eu queria te agradecer profundamente por isso e espero que que esse podcast aconteça mais vezes para a gente poder sempre estar transbordando aí tudo que a gente pode falar e entregar para a sociedade. Valeu? Eu agradeço demais o convite, me senti super bem em casa, já me sinto em casa. Casa É, sua. é, serve mais pra mim do que pra vocês. Então, quando a gente fala alguma coisa e tem o coração aberto de receber de Deus realmente a mensagem, eu reflito muito sobre aquilo que eu digo também, sabe? E tem coisas que eu digo me toca porque eu me permiti, né, de certa forma, ser a ferramenta dele. E eu acredito que o empreendedor ele tem uma missão além dos negócios. É um chamado. Ser empreendedor é um chamado. Não tenha vaidade para achar que você fez alguma coisa. Você não fez nada, cara. Você recebeu um chamado e obedeceu. Lembra quando você abriu a sua empresa lá atrás? Você acordou um dia, teve um sonho, olhou uma oportunidade, e aí você teve o chamado para fazer algo para impactar vidas. Só que se você não tiver obediência na trajetória, vai ser tirado e vai ser passado para alguém que esteja disposto a obedecer. Então, não tenha medo, dá o primeiro passo, né? Se você sentir o chamado, dá o primeiro passo, porque se Deus te deu a visão, ele vai te dar a provisão. Uau. Isso é um fato. E eu gosto de compartilhar 2 pontos para encerrar aqui que eu gostaria de complementar. Primeiro, empresário, não tenha comprometimento com erro, com a sua vaidade. Eu digo sempre uma frase minha que é: o segredo do sucesso não são somente as decisões certas que você tomou durante essa jornada, mas principalmente o quão rápido você corrigiu as erradas. Uau. E a decisão que você tomou hoje, está tomando hoje, baseada em informações que você tem que é certa, amanhã ela já não é mais certa. Se você colocou o navio numa direção e que amanhã apareceu um iceberg, você não tem que sustentar a sua decisão porque você é o cabeça. Corrija, deixa a vaidade de lado, porque outras pessoas dependem do seu negócio prosperar. E Uau. por último, que é a lição que eu trago, eu trabalhei 9 anos numa instituição financeira, né? E eu sempre lia uma mensagem que foi deixada pelo fundador do banco, né? E que cabe muito nos dias atuais, quando a gente fala de tecnologia, de inteligência artificial, as pessoas estão se desconectando da humanidade. Ninguém sabe mais conversar. As pessoas mandam mensagem um pro outro na sala do lado. Os jovens estão ficando corcundas porque todos eles estão só assim o tempo todo. E ele tinha uma frase, ele deixou uma frase, um ensinamento que eu carrego comigo também, de 100 anos atrás, tá? E válido até hoje. Por maiores que sejam os recursos tecnológicos à disposição de um banco, ainda assim, ao final de cada operação eletrônica, permanecerá a figura única, simples e irredutível de pessoas servindo Pessoas. pessoas. Que legal. Não podemos perder. E é esse recado que eu gostaria de deixar, cara.
Não desconecte das pessoas, porque são elas que vão dar propósito e direcionamento na sua vida. Funcionou assim para mim. Eu tive pessoas que me conduziram, que me tiraram da solidão, que me apoiaram nesse ramp-up do profissional e uma família, minha esposa querida, meus filhos, que me deram a base para que a gente tenha a paz e a tranquilidade para performar todos os dias, sair de casa. E o empresário sabe disso, né? Performar com Sair força. para fazer o que tem que ser feito, sem mimimi, sem milindre. Vai lá e faz o que tem que ser feito, porque se você foi criado imagem e semelhança de Deus e foi criado desde a criação da terra, que você nasceu para governar sobre todas as coisas, você não pode ser um covarde e não assumir o seu papel de governante. Uau. Fechou? Uau. É louco. Difícil até Fechado. encerrar. É Bom, isso. Tiagão, Ficou pesado. fala aí, cara. Muita gente precisa te encontrar, de fato. Porque nosso objetivo é trazer para o nosso ecossistema, para os empresários e para nossa audiência, um ponto de contato com pessoas que já trilharam o mercado de escala. E eu sei que muita gente quer, mas não sabe por onde, e não tem pessoas que já passaram. E não dá para escalar, de fato, com pessoas que não trilharam ainda. Uhum, Porque é um mercado sensível, né? E eu uhum. queria que você falasse onde que te encontra, como que vai encontrar o Thiago daqui pra frente. Bom, primeiro eu gostaria de convidá-los a me seguir lá no Instagram, é @eu_sou_thiago_samuel com TH. E se você acredita que de alguma forma, né, o que foi dito aqui, ou a experiência vivida possa te auxiliar, eu convido você a procurar o pessoal da Hyped, traga a sua necessidade, eles vão passar para mim, nós vamos criar a melhor forma para atender você e que os seus objetivos, as suas expectativas sejam atendidas também. Então, eu acho que a melhor forma é procurá-los e nós vamos ser esse ponto de contato de ela a partir de agora. Espero que a minha ponte aérea seja constante aqui para Campo Grande, tá bom? Me sinto em casa e estou muito feliz aqui. Amém, Maravilha. recebo. É isso. Bom, pessoal, se você gostou do episódio, e com certeza você deve ter lembrado de alguém que precisa receber esse conteúdo, envie para um parceiro, para um amigo, para um empresário, para alguém que está necessitando de um pouquinho dessa informação, tá bom? E obrigado, e siga o HiPod, o podcast da Nova Economia, que com certeza, além desse conteúdo, tem muitos outros. Rogério, É isso aí. É isso aí. Valeu. Pau na máquina. até logo. Bom episódio. Obrigado, Tiagão. Valeu, Até foi mais. uma honra, foi um prazer. Valeu.